Pronto, pessoal, retornando, ainda na lei do processo administrativo, já vimos o início, já vimos onde se aplica, já vimos o princípio. Agora, sabe o que a gente vai ver? A gente vai ver a parte dos direitos e deveres dos administrados. Professora, quem são os administrados? Nós, população, povo. Vamos dar uma olhada? Segue comigo para cá. Vindo para cá, a gente vai ver o seguinte, ó. Perceba que eu copiei e colei a lei, porque quando isso aqui cai em prova, caiu decoreba da lei mesmo, tá? Você sabe que eu não gosto de ler artigo, tanto que eu desenho o curso inteiro com vocês, mas aqui é necessário. Então, vamos dar uma olhada nesse artigo 3º, que diz que os administrados, administrado é o povo, a população, tem os seguintes direitos perante a administração, ó, sem prejuízo de outros. A partir do momento, qualquer lei, quando ela fala o seguinte, ó, sem prejuízo de outros, o que ela está querendo dizer é que esse rol, essa lista que ela fez aqui, é uma lista exemplificativa ou taxativa? Vê, não tem aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Isso aqui é uma lista. Essa lista é chamada de rol. Rol é enumeração. Só que toda vez que a lei disser para você assim, ó, sem prejuízo de outros, é porque esse rol é um rol meramente exemplificativo. Ou seja, isso que está aqui são meros exemplos de direitos que o administrado vai possuir. Lembrando que o administrado, resumindo, é o povo, é o cidadão, são pessoas. Aí, olha os direitos que nós temos, até para poder você brigar, tá certo? Quando esse direito não for garantido para você. Você tem o direito de ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores. Isso daí é lógico, ser tratado com respeito, com educação, isso até que você pode dizer que está relacionado com um princípio chamado de princípio da cortesia. A gente estuda esse princípio da cortesia quando estuda serviço público, lembra dele? Cortesia, educação, gentileza. Aí de vez em quando na sua prova aparece esse nome daqui, ó, ser tratado com urbanidade. O que é urbanidade? É gentileza, educação, é cortesia, é ser tratado com respeito. Só para a gente poder incluir um outro princípio aí. O ponto 2, o inciso 2 aqui, diz que o administrado tem o direito de ter ciência da tramitação do processo em que tem a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Perceba que isso daqui está relacionado com um princípio que a gente já estudou, que é o princípio da publicidade. Então, aqui eu tenho o tal do princípio da publicidade. Então, perceba o seguinte, a regra é que esse processo administrativo, ele não pode vir a ser sigiloso, até porque eu, interessada, tenho um direito de saber da tramitação dele. Só que vamos pensar o seguinte, uma investigação policial, professor, investigação policial em direito administrativo é porque essa investigação da parte da polícia, ela é administrativa. Existem alguns atos que vão ser sigilosos, sim ou não? Sim, estão percebendo? Não tem como o policial dizer, ó, bandido, eu vou marcar uma busca e apreensão na sua casa no próximo dia 10. Daqui para lá o bandido já sumiu, meu filho. Então, estão percebendo que a publicidade, ela é uma regra, mas não é uma regra absoluta, porque em algumas situações, necessariamente, os atos da administração devem permanecer em sigilo. Tu lembra quando a gente estudou lá na primeira aula, lá na aula de princípios, a gente disse que o sigilo é necessário para garantir a segurança do Estado, a segurança da sociedade e para preservar a intimidade. Então, saiba que ter ciência da tramitação tem a ver com a publicidade. Publicidade é uma regra, mas é uma regra que comporta exceções. Beleza? Volta comigo. Vindo para cá de novo, a gente vai ver o seguinte, ó. Já sabe que você tem direito de ser tratado com respeito, tem direito de ter ciência da tramitação, tem direito de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de considerações pelos órgãos competentes. Perceba que formular alegações e apresentar documentos, isso aqui está dentro do seu direito de defesa.
é mais um repeteco daqueles princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, percebendo que esse ponto 1, ponto 2, ponto 3, eles estão basicamente repetindo algo que a gente já tinha estudado? Pronto. Só que o interessante é esse ponto 4 daqui. Eu vou botar até de marca-texto para dar um destaque especial. No processo administrativo, você vai ser assistido facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Mas o que importa para a gente como ponto-chave aqui é o seguinte, ó, advogado, como regra, ele é facultativo. Facultativo, ou seja, você tem um advogado se quiser, veja, não estou dizendo que o advogado é proibido, tá certo? Porque eu já vi prova dizendo que advogado é proibido em processo administrativo. Ele não é proibido, o que eu estou dizendo é que o advogado, ele é facultativo. Deixa eu dar um exemplo simples para vocês. Imagina que você fez seu concurso, tinha uma questão, quando você estava fazendo a prova, que ela estava fora do edital. É claro que se a questão está fora do edital, aquela questão tem que ser anulada. Você pode recorrer dessa questão, sim ou não? Sim. Concurso não é um procedimento administrativo, estão percebendo? Só que para recorrer de uma questão de prova, você precisa de advogado? Não, você simplesmente vai lá e recorre. Cuidado, o que eu estou dizendo é que é proibido o advogado? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo... Derrubei a caneta, deixa eu ir buscar. Pronto, não é isso, erros. Não tinha errado ainda hoje, né? Deixa assim gravando mesmo, tá tudo ótimo. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que o advogado, ele é facultativo. Você vai ter se você quiser esse advogado. Então, perceba a diferença. Você pode ter ou não. Só que a lei continua e diz assim, ó, salvo para algum ato em que a lei exige o advogado. Na sua prova também não vai cair exemplo em relação a esse ponto. O que vai te perguntar é, advogado, é obrigatório ou facultativo? Facultativo. Você tem, se você quiser, a não ser que a lei exija. Então, esses são os direitos dos administrados que podem aparecer na sua prova, beleza? Volta para cá. Voltando para cá, a gente vai ver o seguinte, ó, temos aqui 4 direitos dos administrados, lembrando que esse rol é meramente exemplificativo. Só que depois da parte dos direitos, a gente vai ver a parte dos deveres. Aí ele começa o artigo 4º dizendo o seguinte, ó, são deveres dos administrados perante a administração, ó, de novo, sem prejuízo de outros. Então, aqui ele faz uma lista, eu vou fazer a mesma coisa de novo. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Ele fez uma lista. Lista é chamado de rol. Então, quando ele diz sem prejuízo de outros, é porque esse rol de deveres do artigo 4º é um rol meramente errei a palavra, né? Exemplificativo. É um rol meramente exemplificativo. Então, aqui são exemplos de deveres do administrado. Um dos deveres é muito fácil, ó, é expor os fatos conforme a verdade, ou seja, não mentir. Fale a verdade. Você também deve proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, ou seja, sem malícia. Você não vai fazer um processo administrativo com mentiras, ferindo a moralidade. Você tem que agir com lealdade, urbanidade e boa-fé. Isso aqui tem tudo com a moralidade. Não agir de modo temerário. O que é modo temerário? É aquela atuação onde, por exemplo, você sabe que você não tem direito nenhum e mesmo assim você entra com processo administrativo, sabe? Você, por exemplo, sabe que está errado e ainda assim você ingressa. Deixa eu te dar um exemplo. Aqui. Vou falar até um caso real para vocês, caso comigo, tá bom? Foi verdade. Eu um belo dia estava lá no meu carro, minha mãe ligou. E eu peguei e atendi o telefone da minha mãe, porque mãe, né, você vai fazer o quê, né? Vai negar a mãe? Não pode. Aí eu atendi. Eu sei que era para eu ter botado no Viva Voz, tá certo, pessoal? Mas eu peguei e, atendi o telefone. Quando eu só fiz, oi mãe, tudo bem? Eu só escutei o apito. Pi! Quando eu olhei pro lado, o guarda fez assim para mim, ó. Como quem diz, te lascou, fia, né? Já vi tua irregularidade. Eu só fiz desligar o telefone e esperar a multa. Estão percebendo? Aí chegou a notificação na minha casa, dizendo que em tal dia, tal horário,
eu fui pega falando ao celular e receberia uma multa por isso. Perceba, eu sei que eu estou errada, sei. Eu não sei que isso aconteceu, sei, tenho plena noção. Você concorda que se eu mobilizasse um processo administrativo para tentar recorrer dessa notificação, eu estava agindo de modo temerário? Estava, sabe por quê? Eu sei que estou errada. Então, se eu sei que estou errada, o que é moral, o que é ético para eu fazer é simplesmente o quê? Pagar. Não é para eu recorrer, tanto que eu nem recorri, eu simplesmente cheguei aí, paguei, não sabia que eu estava errada, porque se eu tento inventar alguma coisa, eu estou tentando agir de má fé. E se eu vou agir de má fé, eu estou agindo de modo temerário, estou ferindo a moralidade e não estou agindo de acordo com a verdade, tá certo? Agora eu só uso viva voz, tá certo, pessoal? Não atendo mais o telefone. Vamos voltar para os deveres? Voltando para cá. Esse administrado, ele tem o dever de prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. É aquela história, sabe? Quem não deve, não teme. Se você não deve nada, não é isso, me dê as informações que eu preciso para eu poder esclarecer como administração alguns fatos. Então percebe que aqui, ó, no artigo 3º da lei, a gente tem os direitos dos administrados. E aqui no artigo 4º, a gente tem os deveres dos administrados. Beleza até esse ponto, pessoal? Tranquilo? Pronto, ó, passando para o próximo. O próximo ponto é um ponto que fala da competência. Esse ponto daqui, eu quero iniciar lendo esse artigo 11 e depois fazer alguns esquemas com você. Está dizendo que a competência, ela é irrenunciável e se exerce pelos órgãos ou administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e de avocação legalmente admitidos. Perceba o seguinte, se você está assistindo essa aula agora, mas já assistiu, por exemplo, a aula de poderes, já assistiu a aula de organização administrativa, já assistiu também a aula de atos administrativos, ou se até assistiu alguma delas, isso aqui não é mais nenhuma surpresa para você, porque a gente ao longo do curso já vem tratando do tema competência. Primeiro de tudo, a gente já sabe que competência não tem nada a ver com a qualidade da prestação de serviço, lembra desse ponto? Beleza? Então, competência não tem a ver com tenho qualidade ou não tenho. Competência para direito administrativo é posso ou não posso estar fazendo isso? Perceba, se eu passei no concurso para ser professora de universidade federal, pouco importa se minha aula é boa ou ruim, eu tenho competência. Então, ter competência é poder estar fazendo aquilo. Aí a gente sabe que essa competência é um requisito vinculado, que a gente estudou isso em Atos. E sendo requisito vinculado, a sua competência ela já vem descrita na lei. Deixa eu dar um exemplo para vocês, até te fazer uma pergunta. Fale a verdade, tá certo? Quando sai seu edital, você lê o edital inteiro? Eu quero a verdade, a gente já tem muitas aulas juntos. Fale a verdade. Quando sair o seu edital do seu concurso, você vai ler o edital todinho? Eu garanto que nem 10% das pessoas que estão me assistindo param para ler o edital inteiro. Você lê 4 coisas do edital. Você está em casa sozinho, pode confirmar comigo. Você primeiro vê quanto ganha, que o mundo é capitalista. Depois você vê número de vagas, que vai ver o quanto vai se lascar para conseguir. Depois tu vê o dia da prova e depois o conteúdo programático. Deu. É isso que você olha como regra em um edital. Claro que tem pessoas aí que estão me assistindo, não é isso você aí, por exemplo, pode ser que você lê inteiro, mas de regra você lê 4 coisas do edital. Mas por curiosidade, pegue seu edital, que lá no edital vai ter assim, ó, das atribuições. O que é essa parte das atribuições? É onde eu vou descrever o que cada cargo vai desempenhar na administração pública. Exemplo, se você vai fazer técnico do INSS, lá no edital vai estar descrevendo o que um técnico do INSS faz. Se, por exemplo, tu quer um concurso para agente de polícia, lá no edital vai dizer quais são as atribuições do agente de polícia. Então, eu quero te mostrar que a competência, ela já vem na lei e já é reproduzida no edital. Pela seguinte lógica, se você olhar aquilo e gostar, faça o concurso. Mas se você olhar para aquilo e disser, não estou gostando disso que eu vou fazer, nem faça o concurso, porque sua competência ela é irrenunciável. Só que eu quero falar vários pontos dessa competência. Provavelmente eu vou gastar o resto desse bloco inteiro desenhando. Vem cá comigo. Vindo para cá, vamos ver o seguinte, ó.
nessa parte aqui da competência, a gente já vai colocar aqui que essa competência ela é dada por lei e a lei é feita para ser cumprida. É por isso que a competência ela é irrenunciável. Mas apesar de ser irrenunciável, existem os fenômenos da delegação e da avocação. Mas para a gente poder entender melhor isso daqui, vamos fazer um esquema desenhado. Vocês lembram que há várias aulas atrás, mas eu repeti tanto esse desenho que tu vai lembrar. Tu sabe que uma pessoa pode passar uma atividade para outra pessoa. Lembra disso aqui, minha gente? Eu fiz esse mesmo desenho 500 vezes. O nome desse fenômeno aqui é chamado de quê? Desconcentração ou descentralização? Isso, descentralização. Descentralização é quando uma atividade é repassada de uma pessoa para outra pessoa. Só que essa descentralização pode acontecer por vontade da lei ou pode acontecer por vontade da administração. Quando a descentralização acontece por vontade da lei, a gente chamou de descentralização na forma de outorga. Lembra disso aqui? Isso aqui foi visto em organização administrativa. Já quando o repasse acontece por vontade da administração, a gente chama de descentralização na forma de delegação. Outorga e delegação. Aí a gente viu a seguinte diferença. Na outorga, eu passo tanto a execução, quanto eu passo a titularidade de um serviço público. Eu passo tanto a execução quanto a titularidade de um serviço público. Já na delegação, eu passo somente a execução daquele serviço público. Porque na delegação, essa pessoa daqui, ela continua com a titularidade. E eu vou logo colocar dizendo o seguinte, ó, essa pessoa que está passando a delegação é chamado de ente delegante e esse daqui é o delegado, que foi quem recebeu aquela atribuição. Vocês estão percebendo que nessa descentralização, querendo ou não, eu estou passando a competência de uma pessoa para outra pessoa? Competência não é fazer uma atividade? E eu estou passando a competência de uma pessoa para outra pessoa. Só que o que eu posso passar é somente a execução. Eu não posso passar a titularidade. Aí de professora eu não concordo, porque aqui na outorga eu passo tanto a execução do serviço quanto eu passo a própria titularidade. Só que na outorga o repasse acontece por vontade de quem? Da lei. Estão percebendo onde eu quero chegar? Vou voltar aqui, ó, depois eu venho no desenho. A competência ela é dada por lei. A competência é dada por lei. Então, a lei pode tirar a competência de uma pessoa e ir para outra pessoa. Mas, pela simples vontade do administrador, a competência ela é irrenunciável. O que é irrenunciável da competência é a titularidade da competência. A titularidade da competência é irrenunciável. Por quê? Porque ela só pode ser mudada por vontade da lei. Mas eu posso fazer, em alguns casos, delegação e avocação. Só que na delegação e na avocação, eu só estou passando a execução do serviço e não a titularidade. Então, perceba, quando eu digo que a competência é irrenunciável, eu estou dizendo que se a titularidade da competência é minha, eu sou a titular da competência, eu não posso passar para outra pessoa. Agora, eu posso passar a execução do serviço em algumas situações, quando existia a delegação e quando existia a avocação. Tranquilo esse ponto daqui? Olha o desenho. Então, o ente delegante, ele pode passar a execução do serviço para o ente delegado, mas ele não pode passar a
titularidade. Porque a titularidade dessa competência, ela é irrenunciável. Ela é imodificável, ela é intransferível, ela é imprescritível. Só que eu quero parar com vocês aqui para poder fazer um desenho sobre o fenômeno da delegação de um lado, fenômeno da delegação, e do outro lado a gente coloca o fenômeno da avocação. Vá acompanhando pela lei, que eu vou falando de vários pontos da lei por esse desenho daqui, tá bom? O que danado é delegar? A gente até já fez um desenho muito parecido com esse algumas aulas atrás. Delegar é repassar um serviço. Quando eu estou delegando, eu estou repassando um serviço. Delegar é repassar. E avocar é exatamente o contrário. Avocar é chamar. Então, delegar é repassar. Avocar é chamar. Vou logo montar o esquema todo, só depois eu explico. A delegação, como regra, é um fenômeno permitido. Entretanto, como forma de exceção, não poderá existir a delegação quando? Quando aquele ato for um ato de competência exclusiva, quando se relacionar à decisão de um recurso administrativo, ou quando delegação um ato para ficar mais fácil de entender, vamos para exemplos, que com exemplo fica tudo mais fácil na vida. Vê só, delegar é repassar. Quando eu estou delegando, eu estou repassando. E esse fenômeno da delegação tem tudo a ver com o que manda o princípio da eficiência. Sabe por quê? Quanto mais delegar, mais especialistas eu vou ter. Quanto mais especialistas eu tiver, tecnicamente a qualidade do serviço. Só que existem atos, segundo a lei do processo administrativo federal, que não podem vir a ser delegados, ou seja, eu não posso passar a execução de serviço para uma outra pessoa. Por exemplo, eu não posso delegar atos de competência exclusiva. Por exemplo, olha a lógica do nome, é mais raciocínio lógico esse do que direito. Se o ato é de competência exclusiva minha, é porque só eu posso praticar o ato. Se só eu posso praticar o ato, é porque eu não posso delegar. Estão percebendo? Então, ato de competência exclusiva, ele não admite delegação, porque se é competência exclusiva, você não pode pedir para outra pessoa praticar o ato no seu lugar. É por isso que ele não admite delegação. Beleza o raciocínio? Vê o segundo ato que não admite delegação. Na sua prova só pede decoreba. Eu estou fazendo a lógica só para ficar mais fácil de você entender. Não admite delegação a decisão de um recurso administrativo. Porque imagina o seguinte, você faz um pedido à administração. Você pediu a Maria, que era a sua superiora, aqui. Aí Maria te deu um não. Aí digamos que você pode recorrer para João. Estão percebendo? Você pediu algo a Maria, Maria te deu um não, você agora vai recorrer para João. João vai ter que decidir aquele recurso administrativo, que a gente vai até falar da parte de recurso um pouco mais para frente na aula de hoje. Só que aí eu te pergunto, imagina se João, que é o superior de Maria, pudesse delegar a decisão desse recurso.
Sabe o que poderia acontecer na prática? João delegar para Maria a decisão do recurso. Estão percebendo? Você tem como primeira superior a Maria. Maria te deu um não. Tu pode recorrer para João. João tem que decidir o teu recurso. Imagina que fosse possível João delegar a decisão desse recurso. Pode ser que ele delegasse a decisão desse recurso para a própria Maria. Estão percebendo? Então nem adiantava recorrer. É por isso que eu não posso delegar a decisão de um recurso administrativo. Isso é para evitar que a pessoa que tenha dado a primeira decisão venha a ser exatamente a mesma pessoa que venha decidir aquele recurso. Então, não posso delegar, sendo repetitiva, para entrar nem que seja por osmose. Não posso delegar atos de competência exclusiva, decisão de recurso administrativo e não posso delegar a edição de atos de caráter normativo. Tu lembra que ato de caráter normativo é quando se está produzindo algum tipo de norma, então a norma, quem vai fazer a norma já vem descrito previamente pela lei. A lógica é, se eu delego para outra pessoa fazer a lei em meu lugar, eu estou ferindo a própria lei. É por isso que eu não posso delegar a edição de um ato de caráter normativo. Só que perceba o seguinte, delegação caiu na sua prova, você diz que regra pode acontecer. Só não pode acontecer nessas 3 situações. Só que vamos lembrar de algumas aulas atrás. Eu, superior hierárquica, posso delegar funções para os meus subordinados? Posso. É uma delegação de cima para baixo. Então, é uma delegação com hierarquia. Quando o superior passa atividades para os seus subordinados, é uma delegação que está vindo de cima para baixo. É uma delegação com hierarquia. Agora, vamos pensar o seguinte, às vezes, por exemplo, o Estado passa o serviço de transporte para uma pessoa normal, do setor privado, por meio de uma delegação, que aí entram a tal das concessionárias e permissionárias, lembra? Estado de um lado, empresa de transporte do outro. Foi uma delegação, mas se são pessoas diferentes, é uma delegação com hierarquia ou sem hierarquia? Estão percebendo? Sem hierarquia, porque hierarquia é sempre um fenômeno interno, está vindo de cima para baixo. E quando eu estou falando em pessoas diferentes, não existe hierarquia. O que existe é uma vinculação. Então, a tua lei lá do processo administrativo, ela diz que esse fenômeno da delegação pode tanto acontecer com hierarquia como sem hierarquia. Em outras palavras, pode tanto a delegação vir do superior para os subordinados, como ser uma delegação para outras pessoas. Bora anotar? Volta comigo. Voltando para cá, a gente vai ver que esse fenômeno da delegação, ele pode acontecer com ou sem hierarquia. Tanto pode ser de um superior para um subordinado, como de uma pessoa para outra pessoa. Então, aqui está o resumo do que importa para a sua prova em relação à delegação. Vou logo dizer até uma coisa que a gente falou quando estava estudando a parte de responsabilidade civil do Estado. O ato, quando ele é praticado, ele se considera praticado pelo delegante ou pelo delegado? Quando um ato é praticado, ele é considerado praticado pelo delegante ou pelo delegado? É pelo delegado. Esse agente delegado, ele vai responder, ele é que responde pela prática dos atos. Então, é o agente delegado que vai responder pela prática dos atos. Beleza? Vou fazer o esquema da avocação. A avocação, como regra, vai ser um fenômeno proibido. Mas como forma de exceção, vai ser possível acontecer uma avocação. Estão percebendo que é exatamente o contrário? Perceba. A delegação de regra é um fenômeno permitido aqui, permitido.
ela só não pode acontecer nessas 3 situações. Já a vocação, de regra, é um fenômeno proibido. Ela só pode acontecer quando? Quando existe um motivo relevante e sempre de maneira excepcional, ou seja, a vocação ela é sempre temporária. E como eu estou olhando já que meu tempo está estourado, eu vou só botar aqui, mas eu explico depois, tá? A vocação, ela só existe com hierarquia. Só existe a vocação com hierarquia. Professora, essa parte de avocação não ficou muito clara para mim, não. Eu sei, é porque eu dei uma corridinha aqui só para poder montar o esquema, mas como eu já estou vendo, né, que não tem mais tempo nesse bloco, vamos respirar, que eu volto com a avocação no próximo.